estágio. É com gratidão no coração que realmente agradecemos a tua presença em nossas vidas e a perseverança de todos esses alunos, a dedicação, o empenho, a curiosidade, a vontade de estarem conosco, e que possamos ter aí um ano tranquilo, muito enriquecedor, de muitas trocas, de muita construção conjunta, sempre baseando na tua palavra, Senhor, nos teus ensinamentos, no teu exemplo, para que possamos caminhar aos poucos, ser melhor a cada dia. Que possamos emanar esse amor que existe dentro de cada um de nós, e que esse amor possa chegar a quem precisa, a quem se sente só, a quem se sente perdido. Que todo esse amor possa envolver a cada uma dessas pessoas, e que o nosso pulsar seja sempre de ajuda ao próximo, e que o nosso olhar primeiro seja para nós, para nos entendermos, para depois aprendermos a olhar o próximo com amor, com carinho, com caridade. Mas, Senhor, estamos muito felizes pelo dia de hoje, estávamos todos saudosos desse momento, e que realmente seja um ano bem produtivo para todos nós. Peço ainda que a espiritualidade vá à casa de cada um dos alunos aqui, que abençoe o lar de cada um, que essa energia boa possa percorrer em cada cômodo da casa, envolver cada familiar que ali está, os animaizinhos de estimação também, que todos eles possam ser abençoados, Senhor. E que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Gente, vou começar falando um pouquinho hoje do meu dia. Hoje eu fui trabalhar, eu trabalho de segunda e terça com formação de uns professores numa creche lá no Campo Limpo, né? E hoje tinha os aniversariantes do mês de algumas professoras. E a creche pertence a uma ONG que chama Rainha da Paz, que é ligado também a uma visão cristã, né? E eu achei tão bacana o jeito que elas cantaram Parabéns para Você, que eu nunca tinha escutado na minha vida, eu não sei se algum de vocês já escutaram. Cantou Parabéns para Você, nananana. A hora que fala é pique, é pique, é pique, eles falam assim, é graça que Deus te abençoe, que te cubra de graças, é bênção que te cubra de bênção. Eu achei tão interessante assim, tão bonito o jeito que elas cantaram, desejando a bênção e a graça para o outro, né, que eu particularmente eu nunca tinha escutado um parabéns para você dessa forma, e que é um jeito gostoso assim da gente emanar esse bom sentimento para a pessoa, né, que Deus te abençoe, te cubra de bênçãos e que Deus te cubra de graças, né. Então eu só queria compartilhar isso com vocês, porque eu não sei se alguém já assistiu, já participou de um parabéns para você, que era desse jeito a música. Para mim foi uma grande novidade, né? E eu falei, olha que bacana, a gente num simples cantar um parabéns com um bolinho, né? A gente desejar a graça e as bênçãos para quem está aniversariando. Eu só queria assim, né? Uma bobagemzinha que não é tão bobagem, mas que queria compartilhar com vocês hoje, tá bom? Hoje a aula vai ter 2 momentos. No primeiro momento a gente vai falar um pouquinho do cronograma e dos livros, né, que vão ser lidos e tudo mais. E um segundo momento, que vai ser a parte da aula mesmo. Hoje não tem parte A e B, é uma parte só, que a gente vai falar um pouquinho sobre amai-vos e instruir-vos. Então, que tem tudo a ver
com o momento que a gente está começando, vocês começaram já desde o básico 1, a questão também de se instruir, como que isso é importante para a doutrina espírita, tá bom? Para a nossa evolução, na verdade, mas que a doutrina traz isso com bastante força e responsabilidade, tá bom? Wagner, você quer falar primeiro? O que você acha? Falar dos livros, aí depois a gente começa com a aula? Ou faz o contrário? É a parte final ali da apresentação, né, que eu vou fazer. Então tá bom. Tá, os livros do semestre. Tá bom? Você que sabe. Então, pode compartilhar, eu começo, então. Você quer que compartilhe o cronograma primeiro? Não, compartilhar a aula mesmo. Ah, tá. Tá? Porque o cronograma não precisa, depois a gente salva lá no Google Drive para vocês, tá bom? Mas no básico 2, pode compartilhar, Wagner, por favor. Você não quer falar do cronograma primeiro? Estamos discutindo a aula na frente de vocês, gente. Pode pôr o cronograma, Wagner. Para vocês verem como os professores estão, né? A gente teve tempo de conversar hoje antes, né? Eu não estou conseguindo compartilhar. E a aula você está? Os slides? Deixa eu ver aqui. Foi aí, será? Tá indo. Tá carregando. Apareceu uma tela cheia de quadradinhos, de vários arquivos. Nossa. Mas não é esse de obras básicas, esse é do CB1. É do básico 1. Então, não está aparecendo, não estou conseguindo compartilhar a aula. Peraí. Tenta baixar aí no seu computador qualquer coisa. Mas está baixado, eu só não estou conseguindo compartilhar ela. Acho que agora vai. É que mudou os lugares aqui, eu perdi. Isso, agora sim. Agora é esse. Deu certo. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre amai-vos e instruí-vos. Eu não sei se você quer colocar no modo apresentação, ou deixa assim mesmo? Assim mesmo. Tá bom. A gente vai falar um pouquinho dessas duas questões, do amai-vos e instruí-vos. E a gente sabe, assim, que, por exemplo, a gente falar sobre o amor, sobre o que é o amar, é algo, assim, muito particular de cada um, né? O que cada um acredita, o que cada um construiu na sua vida, o que cada um aprendeu com seus pais, o que cada um aprendeu na vida sobre o que é esse amor. Mas a gente vai voltar um pouquinho nessa aula, porque essa é uma questão, é uma pergunta que já desde antes de Cristo, os filósofos sempre questionavam o que era a verdade, o que é o belo, o que é o amor. E aí a gente vai começar a ter essa visão desde lá para trás, até o dia, né, atualmente, para a gente começar a construir esse conceito, primeiramente, do que é o amor, e depois dessa importância da instrução, tá? Pode passar, Wagner, por favor. Então, o objetivo desse estudo é refletir sobre a frase amai-vos e instruí-vos, no sentido de entender porque ela é constantemente repetida no meio espírita. Então, o tempo todo a gente escuta essa frase. E, para tanto, discutiremos sobre amor, a instrução e a relação entre esses dois termos, tá bom? Aí a primeira parte sobre o conceito, né? Então fala que amor é uma palavra polissêmica, ou seja, que tem vários significados, né? Semia quer dizer isso. E que nos leva a diversos significados. Entre eles encontramos a seguinte definição: é uma força tendente a aproximar e a unir, numa relação particular, dois ou mais seres. Então essa é uma definição do que vai num dicionário. Mas vamos começar a pensar que é uma força. E a gente pode pensar realmente que o amor é uma força, é uma energia, que ela tende a aproximar as pessoas ou a aproximar os seres, numa relação que fala particular, ou seja,
entre duas pessoas, ou entre a família, ou entre a pessoa e o seu animalzinho, né, entre dois ou mais seres, entre a professora com seus alunos com a professora, a relação entre amigos, né, então diz que tende a aproximar. Já a instrução é a ação de transmitir o conhecimento ou ensinar alguma habilidade. O conjunto dos conhecimentos que se adquirem, esclarecimento de como agir ou fazer a quem está incumbido de realizar um trabalho ou uma missão. Então, eu te dou a instrução. Você vai até a padaria, até o supermercado e você vai comprar isso, isso, isso. Nesse caso, eu estou dando uma instrução para a pessoa realizar um trabalho. O outro sentido é o do conhecimento. Então, eu estar instruído, eu ter o conhecimento sobre aquela habilidade, ou aquela competência, ou aquele conjunto de conhecimentos. Tá bom? Pode passar, Wagner, por favor. Nas palestras espíritas, ouvimos frequentemente a frase: amai-vos e instruí-vos. Mas quem a proferiu? Onde está situada? E qual é o seu alcance? E aí ele continua falando, essa frase encontra-se no capítulo 6, no Cristo Consolador de Evangelho segundo o Espiritismo, e mais especificamente nas instruções dos espíritos, né, aos espíritos, com o subtítulo Advento do Espírito de Verdade. Então, a mensagem desse Espírito de Verdade que ele começa a falar, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Pode passar, Agna. Por favor. E nessa mensagem, o Espírito da Verdade, ele tem a incumbência de dissipar as trevas da ignorância, ou seja, diminuir toda essa escuridão que a ignorância traz, trazer à luz o conhecimento, trazer à luz o amor verdadeiro, afirmando que o Espiritismo veio nos lembrar que acima de todas as vicissitudes humanas, reina a verdade imutável, o Deus bom e grande que faz germinar as plantas e eleva as ondas. Então, essa verdade que fala desse Deus bom também veio para desmistificar toda aquela ideia de Deus punitivo, de Deus que separa, de Deus que castiga. E ele veio, através do Espírito da Verdade, mostrar essa outra visão, desse Deus bom, generoso, maior, né? Que é como o nosso Pai mesmo, que cuida de todos nós. No 5º parágrafo dessas instruções, há os seguintes dizeres: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, a gente tem que pensar, ao longo dessa aula, que essas duas frases, né, amai-vos, espíritas, amai-vos, instruí-vos, elas têm que estar o tempo todo relacionadas. Eu não consigo amar, por exemplo, sem aprender a amar. E, ao mesmo tempo, o contrário, de nada me serve uma instrução sem eu ter o amor para executá-la, tá? Então, a gente tem que pensar sempre nessa relação do amai-vos e do instruí-vos. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que além do túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então, outra questão que ele vai trazendo aqui, né, que fala que os nossos erros, Boa noite, Tiago, seja bem-vindo. Viu? Que bom ter você de volta. Os erros são de origem humana. Então, a própria visão do cristianismo, ela foi concebida também por seres humanos, né? E aí, ao longo dessa história, mesmo depois, após a presença, lógico, do Cristo, houve toda essa deturpação, então, de se matar por Cristo, de cometer julgamentos, enforcamentos, e tudo isso que a gente viu ao longo da história, guerras cristãs, né? Ou entre religiões. Então, tudo isso é uma visão errônea, mas por quê? Porque é de origem humana, todos nós somos passíveis de erro, somos imperfeitos, inclusive as religiões que são construídas por seres humanos também são imperfeitas, tá bom? Tudo bem até aqui? Sim? Aí agora a gente voltando. A versão do amor, a visão do amor, né?
A gente vai ver um pouquinho sobre Platão, o que ele pensava sobre o amor, que ele era o pai da filosofia. Depois Aristóteles, que ele era considerado o pai da ciência, e Cristo, que é considerado o filho do grande pai, de Deus. Tá? Então a gente vai ver como cada um, a gente não vai se aprofundar nos detalhes, mas a gente vai pegar as máximas de cada um, as frases do que eles abordavam, e a gente vai tentar juntar e construir um pouquinho essa noção ao longo da história, tá bom? Então, Platão. Para o Platão, o amor ele chamava de eros, e o eros de desejo, mas não o desejo como às vezes a gente tem a concepção atualmente, mas o desejo é aquilo de eu desejar ir atrás do que me falta, né? Então, a busca do que me faz falta. Então, esse eros, na verdade, é o que motivava as pessoas a progredirem, a irem para frente, era essa força, né, essa energia que fazia para Platão, isso, né, que fazia ele ir atrás da busca do que lhe fazia falta. Então, também, se a gente for pensar nos dias de hoje, tem muito essa versão de você buscar no outro essa coisa do que te faz falta, né, e é o que causa, às vezes, grandes problemas, grandes discórdias, né? Porque se a gente for entendendo depois o amor verdadeiro está dentro da gente, a gente não tem que buscar no outro, a gente tem que ter para o outro isso que existe dentro da gente e o outro oferecer o que existe dentro dele para nós, mas não a gente pensar que o outro vai nos suprir dessas carências, dessa falta, porque na verdade não nos falta, a gente que tem que aprender a nutrir esse sentimento dentro da gente. Mas o Platão, ele pensava isso naquela época, que o desejo, essa busca do que faz falta. Pode passar, por favor. Então, amor é o desejo pelo que falta, né? O que te falta dentro, você vai buscar fora. Já para Aristóteles, acho que pode passar, Wagner. Para ele, de origem grega, o amor era filia quer dizer alegria, né? Então, ele já pensava que o amor era esse sentimento de bem-estar com algo ou com alguém. Então, aquela sensação boa, de alegria de você estar com alguém ou com algo, né? Então, algo podia ser até os animais, ou esse algo podia ser o próprio conhecimento, que eu sinto alegria, por exemplo, de uma descoberta nessa área do conhecimento, ou uma alegria relacionada ao meu trabalho, não necessariamente ao bem-estar com algo ou alguém. Então, o Aristóteles, ele já pensava, né, nesse lado da alegria, que até ele via com esse nome de filia. Pode passar, Wagner, por favor. Acho que só vai retomar isso aqui. Então, amor é alegria pelo que se tem. Então, aqui, quando a gente resume também essa frase, amor é alegria pelo que se tem, a gente já começa a entender um leve fundo, por exemplo, da gratidão, né? Quando a gente é grato por alguma coisa, é porque a gente tem alegria por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente conquistou, aquele sentimento de plenitude da conquista, tá? Pode passar. Então, para os dois, era amor, desejo e alegria. E agora, isso o que ele traz na maior parte, né, resumidamente, sobre o amor. Qual é a palavra que define? Para Cristo, ele já vinha com essa outra palavra, ágape, que é o amor incondicional. Então, é um amor que não impõe condições para ele acontecer. É aquele amor que você se doa, amor incondicional, amor que se entrega, né? Que já é diferente essa visão do que o Platão e Aristóteles pregaram. Vamos lembrar que Platão e Aristóteles, eles veio bem antes de Cristo. Eu não lembro quanto tempo, na minha cabeça falta um pouquinho isso, mas que o Cristo veio depois para mostrar que é um amor que se doa, esse amor incondicional, é o amor que se entrega. Ele diz que esse é o amor verdadeiro. E quando a gente doa, é o que eu falei, o amor tem que estar dentro da gente, né? Ele tem que estar dentro da gente para a gente poder doar.
Ele tem que estar dentro da gente para a gente poder entregar para o próximo. Agora, aquele amor que só pede, que você só exige, que não é um amor verdadeiro. Não é um amor que, assim, que o Cristo veio nos ensinar. É um amor ainda, vamos dizer assim, até um pouco mais infantil e egoísta, né? Assim como uma criança pequena que quer atenção. Então, quando a gente começa a aprender esse amor maior e que a gente sente ele dentro da gente, aí tudo começa a ficar um pouco mais abundante. É fácil? Não. Porque a vida inteira a gente foi ensinado a ter outros tipos de construção de amor. Mas o que a doutrina traz aqui é para a gente repensar tudo isso, tá bom? Pode passar. Vale. Tudo bem até aqui, gente? Sim? Então tá bom. Então, amor é a doação de si mesmo ao próximo, para resumir. Aí agora a gente já pensando um pouquinho mais atualmente, tá? Então, existem que a gente pode falar de tipos de amor. E não são tipos de amor que são validados realmente pela visão crística, né, do que Cristo nos ensinou. Mas vamos pensar que são os tipos de amor que a gente vê por aí, que a gente vê na sociedade, que a gente vê na nossa humanidade. Então tem aquele amor mais egoísta, que é aquele amor de posse disseminado, que é muito disseminado na sociedade, que um pertence ao outro, tanto que ainda, infelizmente, né, existem muitas mortes entre cônjuges, né, marido e mulher, que um mata o outro porque o outro não quer mais ficar junto. Então, esse amor, na verdade, é um amor doente, não é um amor verdadeiro, né? Porque ele prega que pertence ao outro, no sentido de posse. E isso daí é o que traz essa violência e não é algo saudável. O outro amor que ele fala, que ele coloca, é o amor racional. Então, Sócrates, com a sua maiêutica, foi o primeiro ser humano a nos dar uma imagem desse tipo de amor, que é o apelo à não violência, seguindo os ditames da razão, com ideias de justiça e liberdade. Então, quando ele foi colocando lá atrás, ele também foi falando da racionalidade. Então, aqui a gente pode fazer até um gancho com a fé raciocinada que o Espiritismo traz, que se a gente vai pelo crivo da razão, é lógico que eu não posso matar por amor, que isso não é um amor verdadeiro, né? Eu lembro, eu vou contar um caso para vocês. Quando eu trabalhava na educação infantil, bastante tempo atrás, a gente sempre falou que não pode matar os bichinhos, né, e eles cuidam, né, das formiguinhas, cuidam de tudo, enfim. Aí estava assim, um grupinho vendo uma abelhinha no chão, e ela estava rodando meio em círculo. Ela provavelmente iria morrer logo em seguida. E eles lá observando a abelhinha, tudo, né, e falando da abelhinha, quando vem uma criança, pega e pisa na abelha de propósito para matar a abelha. Aí todos olharam para ele e um foi lá e começou a bater no menininho, né? Aí eu falei, abelha, você matou a abelha, né? Aí o menininho começou a chorar, o que tinha pisado, né? E levou um tapa, enfim. Aí eu falei para ele, falei assim, mas você tá falando que você não pode matar a abelha, mas bater no amiguinho você pode, né? Então, assim, como você está resolvendo essa questão? Então, é isso que eu estou falando, assim, da racionalidade. Então, que às vezes a gente, por impulso, no caso, lógico, eram crianças, mas que não passou pela razão, né? Estavam todos lá vendo a abelhinha, iam proteger a abelhinha, e chega alguém, de repente, e mata a abelhinha, que era o seu objeto de, entre aspas, desejo naquele momento. Então, hoje, a gente sabe que ainda, infelizmente, enquanto adultos, isso acontece muito, a gente vê muito nos noticiários. E não é só do amor entre duas pessoas, né? Novamente, quanto se matou pela religião? Então, que não passava pelo crivo da razão, porque se a gente passasse pela racionalidade, é lógico que a gente não pode matar o outro por pensar diferente de nós ou acreditar em coisas diferentes do que a gente acredita, né? Pode passar, Wagner, se você quiser ir complementando, pode falar, tá? Aliás, todo mundo, gente, tô achando vocês muito quietos. Aí o amor doação, o amor incondicional. Então, a base do amor doação encontra-se em Jesus Cristo, que veio da esfera crística para nos dar o exemplo de como amar corretamente. Obedeceu a Deus, a José, que era o seu pai terrestre, e deixou-se batizar por João Batista. Santo Agostinho também deu
a sua contribuição para a compreensão do amor incondicional. Ama e faze o que queres. Se calas, cala por amor. Se falas, fala por amor. Se corriges, corrige por amor. E se perdoas, perdoa por amor. O amor deve estar no centro de todas as nossas opções. O que isso quer dizer? Que quando nos relacionamos com o nosso próximo, devemos fazê-lo dentro de um clima de respeito e de auxílio mútuo, cooperando com tudo que nos rodeia. Então, a gente tem que começar a pensar, e que é isso que a mensagem, principalmente de Cristo, nos traz, é que é isso, todas as nossas ações têm que ser pautadas no amor, porque aí elas vão nos levar para um caminho certo, para um caminho mais assertivo. Então, se eu tiver que varrer a calçada, né, faça aquilo com alegria, com amor. Se eu vou cumprimentar o meu vizinho, que eu faça aquilo com amor e com alegria. Se eu tiver que ajudar alguém a atravessar uma rua, que eu faça aquilo com amor, né, e com alegria. Então, que aí se a gente começar a fazer tudo sempre, isso vai virar uma rotina dentro da gente. A gente vai construir esse hábito. E aí esse hábito vai se transformando até que realmente a gente comece a entender o que é esse amor maior. Tá bom? Certo? Até aqui? Bom, aí eu gostei muito desse gráfico, que agora a gente vai para a parte da instrução. Então, aí fala, né, quando a gente só absorve informações, a parte intelectual, muitas vezes os conhecimentos e tudo que a gente aprendeu estão desconectados, é como se cada um ficasse numa gaveta, na nossa cabeça, e aquilo não conversasse entre si. Mas, quando a gente olha a busca do conhecimento intelectual mais a moral, que é o espiritual, tudo se junta. Então, quando a gente fala da instrução espiritual, ela junta o conhecimento, realmente a respeito de tudo, e o desenvolvimento da moral. Lembra que é baseado nessas duas coisas que nós já vimos em outras aulas, o intelecto e a moral, que aí forma a instrução espiritual, do espírito. O espírito, para se desenvolver, ele precisa ter esses dois desenvolvimentos. E aí, olha no desenho como tudo se conecta. Né? Então, a minha moral tem que estar baseada também no meu conhecimento também tem que estar baseado no meu desenvolvimento moral. Não adianta eu desenvolver uma parte e não desenvolver a outra, porque tudo está conectado e tudo está ligado. Então, eu gosto muito dessa imagem, porque ela mostra realmente a importância dessa instrução, que o Espiritismo também sempre traz para nós, né? Que você está aproveitando essa chance da reencarnação para você evoluir. De todas as encarnações, né? Não só essa, mas de todas. Que você está aqui para realmente você aprender, né? E se instruir. Cada reencarnação aumenta vários pontinhos aí, né? Desse gráfico aí. Sim, vai aumentando cada vez mais, com certeza. Espero, né? Que a gente não desperdice a nossa encarnação. Pelo menos então aí ele fala. Mesmo que seja errado. Oi? Pelo menos a parte de experiência, mesmo que seja errado, ganha uns pontinhos também, né? Ganha os pontinhos, tudo ganha. E aí ele vai separando o conhecimento intelectual e conhecimento moral. Ai, minha gata já está aqui começando a me arranhar. Ela também está com saudade das aulas, a Sofia. E aí ele fala que a busca de informações e conhecimentos sobre um ou vários assuntos, seja de que natureza for, a parte intelectual. Aí o conhecimento moral é a busca do desenvolvimento dos conhecimentos adquiridos, não só na aquisição do saber intelectual, mas especialmente na formação e consolidação moral do espírito. Então, que ele separa esses dois tipos de conhecimento que a gente já viu em várias aulas sobre isso, né? Pode passar. Aí ele fala também dos tipos de instrução. Eu falo ele porque é a pessoa que organizou parte dos slides e a gente vai trabalhando em cima dessas informações, né? Que é em cima do livro do Básico 2. Então, tem um tipo de instrução que a gente fala que é a instrução bancária, que é só a transmissão do conhecimento e da experiência do professor. Então, ele vai lá transmitindo, como se fosse moedinhas que vão caindo no cofrinho, né? E você vai adquirindo aquela instrução. E aí, nesse tipo de instrução, a importância é só no conteúdo da matéria. Então, que saiba da tabuada, que saiba de geografia, que saiba de história, que saiba de ciências, e o objetivo é produzir esse aumento de conhecimento nos alunos. Só que o aluno, ele fica como passivo, né? Ele fica só
assimilando aquele conhecimento, memorizando, mas dificilmente ele vai conseguir estabelecer todas aquelas relações daqueles pontinhos entre esses conhecimentos. Vai ser muito custo, não que ele não faça, vai acontecer, porque o nosso cérebro opera desse jeito. Mas é um tipo de instrução que ela vai ficando vazia, porque é ela por ela mesma. Outro tipo de instrução já é problematizadora. Então, uma pessoa só conhece bem algo quando o transforma, transformando-se ela também no processo. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma questão de um problema que é proposto, até que se for pensar numa relação de professor-aluno mesmo, que o professor propõe um problema, e que aí sim, a partir do conhecimento adquirido, eles vão buscar as estratégias para a resolução de problema, aquele aluno ele não é mais passivo, ele passa a ser ativo. E esse tipo de instrução também nos convida, se a gente for pensar na doutrina espírita, que a gente usa não só os conhecimentos dessa nossa vida, mas a gente usa também as nossas habilidades adquiridas, que foram adquiridas em vidas passadas. Então, a gente não chega aqui nessa encarnação realmente totalmente uma tábula rasa. A gente já viu que a gente coloca, né, entre aspas, aquele véu do esquecimento quando a gente nasce, para a gente não ter acesso às memórias de todas as nossas vidas passadas, mas aquelas habilidades e competências que a gente veio desenvolvendo, até as nossas más tendências, também a gente traz conosco no nosso espírito. E quando a gente começa a trabalhar com essa instrução mais problematizadora, a gente traz o quê? A razão, a racionalidade, de novo, o pensar sobre o que eu estou vendo, sobre o que eu estou escutando, sobre o que eu estou aprendendo, que é o que o Espiritismo também traz como a fé raciocinada, que tem que passar por esse crivo da razão. E a instrução evangélica? Então, a instrução baseada na pedagogia de Jesus. Então, quando a gente fala em instrução evangélica, é o estudo do evangelho, né? Não tem nada a ver com a religião evangélica, mas sim com o estudo do evangelho. O estudo do evangelho nada mais é do que essa pedagogia de Jesus, em que predomina a relação mútua entre instrutor e aprendiz. O instrutor não se coloca como sabe tudo, porque sabe que o espírito criado simples e ignorante não tem idade, ou seja, idade às vezes para aprender algumas coisas. A idade física é apenas um momento particular em seu longo caminho evolutivo, tá? Então, quando a gente for pensar no Evangelho de Jesus, pensa quanto Jesus, ele era superior, espiritualmente falando, a todos nós que estávamos lá encarnados naquela época, mas ele nunca se colocou como superior, ele sempre se colocava entre todos eles, e sabendo, e ele utilizava as parábolas, né, para transmitir os seus ensinamentos, porque ele sabia que era como se fossem crianças ainda, espíritos ainda pouco evoluídos. Então ele tinha que fazer todo esse trabalho junto com os seus aprendizes, né, do caminhar junto, do ensinar através do exemplo, e que quando a gente pensando na criança mesmo, né, a criança, ela aprende muito mais pelo exemplo e pela observação do ambiente do que sobre qualquer outra coisa. Vamos pensar que as crianças pequenas, elas não têm acesso ao mundo letrado ainda, e elas, em 2 anos de vida, elas já aprenderam pelo menos o idioma materno. E a gente sabe que se a gente apresentar outros idiomas, elas vão aprendendo. E elas vão aprendendo sem estudar um livro, elas vão aprendendo sem aprender gramática, sem aprender verbo, o que é verbo? Verbo no passado, verbo no presente, verbo no futuro. Mas por quê? Por que ela vai aprendendo? Porque ela é como se fosse um grande radar, percebendo todo o ambiente e buscando os padrões que existem de aprendizagem que o cérebro opera. Né? Então, a gente tem que pensar que a gente também, ao longo de nossas encarnações, enquanto espírito ainda pouco desenvolvidos, que a gente também vai buscando esses padrões, essas repetições e aprendendo com elas, aprendendo com o exemplo do próximo. Então, a cada encarnação, a gente nasce, sim, num lugar um pouco mais evoluído, uma sociedade um pouco mais evoluída do que da nossa última encarnação. E aí a gente vai aprender com quem está lá. E aí, quando a gente for ficando adulto, vão estar chegando outros espíritos mais reencarnados mais recentemente, que vão estar aprendendo conosco, e assim se dá também a evolução da humanidade.
Instruí-vos. Então, é por experiência, né, por repetição, por vivência e por autoconhecimento. Então, isso não é só novamente para o espírito, mas a gente também, pensando na criança pequena, ela também aprende por experiência, por repetição, por vivência e pelo autoconhecimento. Aí aqui tem uma chargezinha que está em inglês, que perguntam lá pro rolinho lá de papel, né, do jornalzinho enrolado. Fala assim, você acredita em reencarnação? Aí ele fala, né, que para ele poderia dizer mais em reciclagem, né, em reencarnação não, mas é como se fosse para o papel, né, assim, olha, eu não reencarno, mas eu reciclo. Então era só uma piadinha que a gente faz todo esse trabalho aí da reencarnação para também se reciclar, na verdade é isso. Então o conhecimento só tem serventia quando colocado em prática no dia a dia. Quando o indivíduo se esclarece, ele se equipa com instrumentos que o libertará das necessidades. Quanto mais esclarecidos nós formos, mais libertos nós seremos, né? Libertos de estarmos presos a padrões, às vezes, que nos foram impostos e que não são a verdade para a nossa evolução espiritual. Tudo bem, gente? Estou falando sem parar, vocês estão muito quietinhos hoje. Só vou dar um desconto porque é a primeira aula, tá? Para vocês aquecerem de novo os motores, mas quero ver todo mundo falando, hein? Você quer que eu siga daqui, Carla? Pode seguir. Tá. Olha, o seu filho, Marcos, ele fala muito na aula. Acho que ele está quietinho hoje porque a senhora está do lado dele, viu? Tá Ele dedurando, participa né? bastante da aula. Tá inibido. Brincadeira, Marcos. Pode O... falar se você quiser. Sobre aquela parte que você falou aqui nas formas de aprender, né, nesse slide aqui, que é essa instrução bancária, problematizadora, né, aquela que você só recebe o conhecimento que nem a moedinha, é aquela que faz um desafio para você resolver, né? Ligando muito isso à doutrina espírita, né? Que ela nos convida a criar reflexões pela nossa inteligência, pela nossa própria capacidade. Ela não é que nem a gente, né? As bases dos princípios lá filosóficos, ciência, religião, e ela nos incentiva a querer, por conta própria, tomar as nossas decisões pela nossa razão, pelo nosso livre-arbítrio, né? Não é por exemplo, um palestrante não vai lá ficar falando o que é para você fazer, para você casar, para você separar, para você virar à direita ou à esquerda. É tudo uma questão para a gente mesmo. Essas informações, que nem o Evangelho, o próprio Evangelho, eles são meio que de uma forma muito completa, mas ele nunca fala exatamente, né? Não vai falar especificamente o que é para a gente fazer assim, do nosso caso. É para a gente olhar essa referência e aplicar na nossa vida e colocar na prática esse conhecimento, né? Senão a gente vai ficar só ouvindo e não vai praticar nada. Esse é o desafio, né? A gente conseguir entender e aplicar no nosso dia a dia, principalmente aqui a gente encarnado, né? Nesse mundo cheio de distrações, causa mais dificuldade ainda para colocar tudo isso em prática. Porque a gente sempre, quando a gente está lendo o Evangelho, falando aqui na aula, essa teoria parece que a gente é muito simples, muito fácil, né? A gente está aqui, não, é Uhum. muito tranquilo isso aí. Vai falando de novo isso aí. Aí quando você vai lá no mundo prático, você vê que não tem nada a ver. É muito mais difícil, né? Então, e na parte aqui desse instruí-los, né? Que é da gente nos instruir, né? Que nem aqui a gente vai falar dos livros, das obras. É basicamente a gente poder ter essa capacidade intelectual dessas informações e também contribuir e compartilhar com as pessoas, né? Com nossos amigos, familiares, com quem a gente conversar. A feira mesmo que a gente fez aí ontem, e depois eu vou falar um pouco mais dela, mas é basicamente essa a ideia, né, de divulgação do espiritismo, de divulgar o evangelho, de cultuar o amor, né, faz parte da caridade também. Não adianta a gente ter toda essa capacidade intelectual, todas essas informações e ficar guardando só pra gente, né, e ver uma pessoa desesperada ali, precisando de uma palavra, e a gente, às vezes, pode nos omitir, né, então faz parte do processo a gente compartilhar, né, nosso conhecimento.
Aí aqui falando desse slide já, o amor resumido da doutrina de Jesus, né? Allan Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo ensinam-nos que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Diz-nos que no início o homem não tem senão instintos, mais elevados e corrompidos, só tem sensações, mas instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Aqui é o do O Kardec. Wagner, desculpa, eu acho que para a gente, para mim, está aparecendo ainda o slide 6.1. Para Ah, vocês também? Eu acho que você estava lendo um próximo. ai meu Deus, desculpa. Eu estou lendo o slide errado. Desculpa. Não, tudo bem. É aqui. É aqui mesmo? 6, o amor e a instrução. Isso. 6.1, instrução, objetivo e preparação, é o que está aparecendo para a gente. Tá, eu pulei o slide, desculpa, gente. Não, tudo bem. O amor e a instrução. A instrução, objetivo e preparação. Antes de empreender, necessário se faz definir o objetivo. O objetivo da instrução é divulgar os princípios doutrinários do Espiritismo, para que mais pessoas possam entrar em contato com esses ensinamentos de libertação de consciência. Sem isso, podemos simplesmente divulgar histórias e opiniões pessoais sem a formação real de adeptos conscientes, aptos a caminharem com Jesus, apesar das dificuldades e ciladas postas em seu caminho. Basicamente, a gente precisa, né? É que nem a gente fica dando, às vezes a gente dá muita opinião, não conhece a história, né? Que nem o meu professor falava, você está dando um monte de opinião, mas você não sabe da história. Como que você vai dar uma opinião de algo que você não viveu, que você não sabe? E aí o espiritismo também. O espiritismo não vou lá não, porque lá mexe com o espírito, tem macumba, tem não sei o que lá. E aí, quando a pessoa vem fazer o curso, vê que não tem nada a ver com o que ela estava imaginando, ou seja, ela está tendo essa experiência e está vendo que agora sim ela tem uma opinião formada sobre o que é espiritismo, porque ela está conhecendo, né? Então, o evangelho é a mesma coisa. Não adianta a gente ficar dando um monte de opinião sem antes ler essas obras, né? Senão, vamos dizer assim, é um preconceito já, né? A gente cria um preconceito da própria palavra, né? Que é a importância da gente poder nos instruir e a partir dessa instrução a gente desenvolver essa opinião na prática de uma forma que a gente saiba a história, né? Sabe o conteúdo. E aí aqui vem a parte a instrução dos livros, né? Da sequência dos livros principais, primordiais, né? A instrução espírita deve assentar nas obras básicas, né? Para que possamos instruir com perfeição, devemos nos debruçar sobre as obras básicas do Espiritismo, que estão substanciadas no Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos. Foi até na aula passada, né? Que a gente estava falando também no básico, né, as obras básicas. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Sem o pleno conhecimento desse conteúdo doutrinal, todo o nosso esforço de divulgação do Espiritismo cai por terra, pois estaremos nos semelhando aos falsos profetas, mais preocupados com a forma do que com a essência dos ensinamentos de Cristo, né? Então, para a gente, né, nos considerar, vamos dizer assim, espíritas, a gente seria muito bom a gente poder ler todas essas obras aí básicas. Por mais que a gente não entenda nada ali muito bem do Gênesis, é muito importante a gente dar uma lida nele ali e tal, que é para nossa formação, né, como instrução como espíritas, né? O amor resumido da doutrina de Jesus, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ensina-nos que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Diz-nos que no início o homem não tem senão instinto, que eu li lá, né? Senão instintos mais Agora lê elevados de novo. Agora lê de novo. e corrompida, só tem sensações. Mais instruída e purificada tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Kardec, 1984. Muito bonito, né, esse texto. Mais do que, né, também, senão a gente vai ficar também um chat GPT lá, uma inteligência artificial, né?
só vai ficar recebendo comando e repetindo e meio que aprendendo de uma forma meio robótica, né? É isso que nos diferencia da inteligência artificial lá, né? Que a gente tem esse sol interior, a gente tem esse princípio, né? Nós somos deuses, né? E que, né? Esse amor que a gente transmite quando a gente recebe essas informações e compartilha, né? De uma forma natural, faz a gente ser além do que ser um instinto primitivo, né? Faz a gente ser o sobre-humano, né? Ser um humano de verdade, né? Não que age por instinto, faz a gente se dos diferenciar dos animais, é basicamente isso, né? Esse amor que a gente tem em, um com os outros, né? Isso que faz a gente deixar de ser esse robô, ser esse primitivo e ser alguém mais racional e com um amor mais ardente, mais latente nas nossas obras, né? É importante a gente pensar, né, que fala que a gente vai descobrir o que é o verdadeiro amor quando ele chegar nas nossas mãos. Então, porque primeiro a gente racionaliza o que é amor, depois a gente sente o que é o amor, mas quando a gente chega e transforma isso em ações, é quando de fato a gente entendeu o que é amor. Muita gente fica com amor só no racional, muita gente fica só no compassivo, né, no sentido da paixão, mas quando a gente chega realmente, o amor chega nas nossas mãos, é porque a gente entendeu o significado do amor verdadeiro. Aí aqui a conclusão: o verdadeiro discípulo do Evangelho deve instruir amorosamente os seus adeptos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. Essas instruções permitem-nos aceitar de forma resignada as circunstâncias adversas, entendendo-se como necessário ao nosso progresso moral e espiritual. Instruir amorosamente, né? A gente dá a oportunidade para as pessoas entenderem o espiritismo, né? A gente faz o convite, né? Nunca de uma forma forçosa ou né? Que a gente sabe e impossível, né? Porque às vezes a gente sabe que muitas vezes os espíritos fazem alguma coisa para a gente encontrar determinadas pessoas que estão propensas a saber sobre o espiritismo. Quantas vezes a gente não fala assim aleatoriamente para a pessoa: eu sou espírita. Aí a pessoa: nossa, sempre quis saber sobre o espiritismo. Então, né, a espiritualidade faz um manejo ali para você encontrar com essa pessoa, falar sobre isso. E eu conheço tanta gente que eu falei que eu era espírita e comecei a falar do espiritismo de uma forma resumida, assim, é assim, não tem negócio de mesa voando, tal, tal, tal. Não tem, é. Aí você explica ali rapidinho assim, aí a pessoa: nossa, que legal, eu vou conhecer. Aí essa pessoa vai lá, começa a estudar, aí depois ela vem e me agradece: nossa, obrigado por você ter me falado, porque depois que você me falou, eu comecei a me aprofundar mais. E eu conheço muita gente que, tipo, eu consegui influenciar dessa forma, sabe? E aí tem pessoas que não estão preparadas para ouvir isso, e a gente também tem um jeito de falar, né? Falar, eu falo meio tímido, assim, quando a pessoa não quer muito saber, né? Ela já vem com um preconceito ali pré-formado ali, você não consegue, você não pode bater de frente, né? Que a gente está dizendo, amorosamente. Né? Não tem que ficar É um discutindo. convite, né, Wagner? É um convite, gente. O Espiritismo, ele nos convida, ele nunca impõe nada, tanto até que ele acredita nisso do livre-arbítrio, né? Então, até quando a gente escuta, não, porque o Espírito falou, o mentor falou para eu fazer isso e não fazer aquilo, mentor isso, mentor aquilo, não, né? Os mentores verdadeiros, é lógico, eles te intuem em alguns momentos, mas a decisão final sempre é sua. Porque eles nunca vão sobrepor o livre-arbítrio da gente, nunca, né? Eles nos dão, às vezes, de colocar a pessoa certa, da gente ouvir um conselho, às vezes é um estranho que chega, eles vão nos dando vários sinais para a gente ir para o caminho que a gente deveria ir. Mas, lógico, é como o Wagner falou, às vezes você está tão fechado que você não enxerga nada disso, e você vai seguindo por outro caminho. Mas eles não vão interferir de forma brusca, drástica, para que você vá para aquele caminho que seria o correto. Então, a gente tem que pensar que o tempo todo nós somos convidados, mas aí, será que eu estou atenta a esses convites? Será que eu estou atenta às oportunidades que a espiritualidade me dá todos os dias quando eu abro os olhos de manhã? Então, é isso que a gente tem que pensar, que a gente tem que, às vezes, ver que a vida, a nossa volta, vai nos dando sinais do que a gente tem ou não que fazer, do que a gente tem que evitar, do que a gente tem que se afastar, mas a gente tem um livre-arbítrio, e eles não vão interferir nisso. Eles vão estar sempre ao nosso lado.
os nossos mentores, mas eles não vão ficar falando faz A, faz B e faz C. Senão a gente viraria o quê? Marionetes, né? Assim, na mão, entre aspas, dele, né? Que isso eu tô falando, gente, dos mentores, tá? Porque a gente sabe que tem o outro lado, que realmente são aqueles espíritos mais obsessores, e sim, eles ficam instigando você a tomar determinada decisão, porque eles querem que você faça o que eles estão mandando. Aí é outro assunto que a gente pode depois discutir também em outras aulas. Tá. E já pegando um gancho sobre essa parte, falar sobre o evento de ontem lá, que o Thiago, a Luciana estava lá, participaram lá, ajudaram no barraca lá, agradecer. Muita gente aí também ajudou de outras formas, né? Seja financeira, seja em colocar uma mesa lá pra gente, seja indo lá ou mandando orações. E aí lá o evento lá foi a reunião de várias casas espíritas aqui da Zona Oeste. E aí a gente vê várias formas, né? Porque de divulgar o evangelho, de falar sobre Jesus, falar sobre as suas obras, seja na música, a orquestra lá, cantores, seja no teatro, tem até livros lá infantis da Turma da Mônica falando sobre o Evangelho. O rapaz faz um conteúdo, um trabalho bem bonito lá. Então a gente vê que tem diversas formas, diversas frentes para poder a gente pegar essas instruções do Evangelho e perpetuar, né, para o público, para acesso, né, fácil para todas as pessoas. Então achei muito bonita a festa de ontem e agradecer todo mundo aí, todo mundo cristão, né, que participou. Até quem não participou também, mandou oração, tá ótimo. Tá, ó, fiquei muito feliz lá, muito legal. E a nossa barraca foi bem animada, viu, Carla? Foi bem animada. É, é. Eu brinquei, né, que eu que não como carne, eu falei, vocês vão oferecer bichinho? Eu falei, vocês vão oferecer porquinho lá na barraca? Eu falei, não pode, eu brinquei, né. Gente, eu queria falar um pouquinho, você quer falar mais alguma coisa disso, Wagner? A Não, gente pode ir para as orientações. Nós temos duas leituras esse no básico 2, né? A primeira são os mensageiros, é isso, e a segunda os missionários da luz, é essa a ordem, né? Os mensageiros e missionários, então, assim, os mensageiros, vocês têm até o final desse semestre, até, né, novembro, dezembro, que é onde vai acontecer a discussão do livro. O Wagner sempre posta também os audiobooks, as radionovelas, quem quiser o livro impresso, a gente pode passar uma lista, né, para quem se interessar, e pegar com a Salete faz a compra e depois aí combina um jeito, ou quem quiser ir, né, e comprar por conta própria também pela internet, quem preferir ter esse livro, né. No básico 2, a gente costuma ter o curso de passes. Só que esse ano, como é online, a gente não consegue fazer um curso de passes online, tá? Então, a gente substituiu umas aulas que seriam de passe, porque depois vocês vão ter que fazer, quem quiser trabalhar, né? Lógico que é quem quiser, vai ser oferecido um curso de passes, mas aí no centro espírita mesmo, né? Na casa. Que serão aí, a gente vai ver ainda quando que vai juntar para isso poder estar acontecendo, mas a gente adicionou algumas aulas extras que seriam para repor que essas 5 aulas que vocês teriam sobre o curso de passe, tá? Então, é sobre isso. O nosso cronograma, o nosso primeiro semestre agora do Básico 2, a gente trabalha muito com as leis divinas, né? Então, a gente vai conhecer todas essas leis. Então, a lei divina ou natural, o que é? Lei de adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, que são as leis naturais que regem aí toda a nossa vida, né? Acho que pode descer, Wagner, para a gente ver lá para o final, novembro, dezembro, se você conseguir, para a gente ver quando acaba e para falar quando vai ser a leitura do livro. Ó, então tá aí, ó. A discussão do livro tá para dia 13 de novembro, que é os mensageiros, tá? Então, até novembro, aí todo mundo tem que estar com isso mais ou menos lido, organizado, para a gente organizar essa discussão, tá? Falar que o filme do Mensageiros, né, que é o Nosso Lar 2, ele foi para janeiro do ano que vem.
Ah, não ia ser agora em agosto o lançamento? Atrasaram, vai ser agora só em janeiro. Ai, que pena, nem estava sabendo disso. Tá vendo? Vocês acharam que vocês iam assistir o filme? Vão ter que ler o livro primeiro. Quem achou que ia se safar só com o filminho, não, tá? Todo mundo vai ter que ler Os Mensageiros, mas é um livro muito gostoso, né? Dessa parte aí, porque no nosso lar, o André Luiz, ele começa a descrever, né, essa chegada na colônia, como funcionava tudo, enfim, ele começa a descobrir todo esse mundo espiritual. Nos Mensageiros, ele continua esse trabalho de pesquisa dele, de ensino, de estudo, que ele queria saber sobre tudo, mas essa interligação do mundo espiritual com o mundo físico, né? Então tem muitos relatos também de espíritos que estavam chegando lá à colônia, não sei se alguém já leu, mas que estavam chegando e que, tipo, falharam na sua encarnação. Então, assim, traz bastante coisas assim para a gente refletir no nosso dia a dia, né? Um livro bem gostoso. E aí vai ter um pouquinho a ver. E aí, no final do Básico 2, que aí a gente vai ler Os Missionários. Então, aí depois entra nas férias de final de ano, a gente volta só em fevereiro, a gente vai ficar bastante tempo, dezembro e janeiro inteiro, praticamente sem se ver, e aí volta em fevereiro, e Os Missionários da Luz vai ser dia 17 de junho, tá? Que aí é quando vocês acabariam o Básico 2. E aí, para fazer o mediúnico também tem que ser presencial, mas aí isso até o ano que vem a gente vê como que fica para vocês darem continuidade aos estudos, tá bom? Porque aí a partir do mediúnico não tem como ser online, porque vocês têm que fazer os exercícios. E aí a gente vai depois, lá em junho, cada um vai ver como está a situação, porque até lá tanta coisa muda, né? De trabalho, de organização, às vezes muda até de bairro, a gente não sabe o que acontece dentro de um ano na nossa vida. Mas aí quando estiver mais próximo, aí a gente vai ter essa conversa com vocês, de ver quem é possível, né? Eu sei que Marcos está morando longe ainda, não tá, Marcos? Você ainda está fora de São Paulo, não tá? Sim, tô morando aqui em Campinas. Tá morando em Campinas. Isso. Segmento, ou é lógico, se você viesse para cá para fazer o curso, tudo bem, mas provavelmente se tiver alguma casa que dá sequência a esse curso, vocês vão receber um certificado no final do Básico 2, então qualquer coisa que vocês queiram, assim, apresentar para falar que vocês já fizeram o Básico 1 e o Básico 2, para vocês darem continuidade, aí é só vocês também apresentarem esse certificado que vocês vão receber, tá? É uma forma de vocês terem essa garantia de ter essa continuidade de estudos posteriormente, tá bom? Eu acho que era isso, eu falei, né, que era uma aulinha mais curtinha hoje, e... Essas aulas extras que vai ter também, diferente, né? As aulas extras que nós fomos colocando foi para substituir essas 5 aulas de passe. Senão o curso de vocês ia acabar em outubro. Aí vocês iam ficar de outubro até fevereiro, que a gente colocou, né, algumas aulas extras para vocês sobre temas diversos, tá bom? E se de repente ao longo do curso forem trazendo outras questões que vocês gostariam de se aprofundar, a gente tem para que isso aconteça. Tá? Vamos pensar que surgiu interesse num grupo sobre um determinado assunto, que vocês querem se aprofundar mais. Aí a gente pode montar uma aula extra também sobre essa demanda do que vocês trouxeram, tá bom? Gente, eu acho que era isso, né? É muito bom rever vocês e que a gente continue aí firme e forte por mais esse ano, que vai ser bem gostoso e que a gente consiga, assim, cada vez mais nos aprofundar aí no estudo, né, mas principalmente trazer o estudo para a nossa vida, que essa é o objetivo maior, né, do espiritismo, não ficar só aqui, né, mas trazer daqui para cá e daqui para cá, né. Wagner quer finalizar, falar alguma outra coisa? E vocês também, né, pelo amor de Deus, quero ouvir a voz de alguém aí nessa tela. Todo mundo tímido hoje. Pode falar, Marcos. Só para vocês não falarem que eu não falei nada essa aula. Não, então, falando sobre o amor, né, o amor incondicional, amor crístico, né, eu acho que, assim, a gente ainda está muito distante ainda desse amor incondicional, mas eu acho que o amor, para a gente ter uma ideia,
eu só consegui ter uma ideia mais desse amor incondicional quando nasceu a Sofia, né? Então, assim, o amor que dos pais pelos filhos, eu acho que é o que mais se aproxima desse amor incondicional, o amor crístico, né? Mas, assim, a gente ainda está muito longe porque a gente consegue uma ponta desse amor incondicional por quem está muito próximo a gente. A gente não consegue ter esse amor crístico por um estranho, né? Por exemplo. Uhum, Então, uhum. era mais esse que eu cheguei a ouvir esse comentário de amor incondicional. Eu queria só fazer esse adendo aí. E é isso mesmo, né? E falam que Deus nos empresta os filhos para a gente aprender a amar, né? Ele já criou esse mecanismo para a gente tentar aprender a amar. E aí, eu lembro até de uma palestra que eu dei sobre isso no centro, que falava por que todos os bebês nascem com cara angelical. Todos os bebês são bonitinhos, né? Todos são o que a gente fala. É impossível você olhar um bebê e você não sorrir para ele. Né? Isso já vem assim, nato da gente. Então, por quê? Porque eles já nascem com essa ferramenta para despertar o amor, né? O amor materno, o amor paterno, o amor familiar, né? O amor de estranhos. Todo mundo vê um bebê, você quer cuidar, você quer pegar no colo, você quer dar amor, você quer dar carinho. Então, já são tudo propositalmente calculado e planejado para ver se dá uma ajudinha para a gente desenvolver esse amor incondicional. Mas é isso mesmo. E aí a gente entende num daqueles que aquele amor próximo, como você falou, né? Que um dos amores, ela falava, é a relação entre um ou dois seres vivos, ou dois e três, é aquela coisa mais micro. Mas a gente não consegue ainda, penso eu, agora minha opinião pessoal, esse amor crístico maior, porque de verdade a gente não se vê como irmãos. A gente não se sente como irmãos um dos outros, né? É difícil você falar que você é irmão de um estranho. Na tua cabeça você até fala, somos todos filhos de Deus, ele é meu irmão. Mas você não sente ele como seu irmão. Então aí que começa a dificuldade de você ter esse amor incondicional, né? Mas eu acho que um dia a gente chega lá, né? Esses são os planos de Deus, de Cristo, que a gente evolua e um dia a gente chegue lá e realmente tem esse amor incondicional aí pelo próximo, né? Mas foi muito bem colocado, Marcos. Obrigada. E Deus Mais não, alguém quer falar? e Deus Ah, não, jamais, né? A gente sabe, ele não impõe para a gente amar alguém, pode estimular, né? Colocando como nosso filho, nosso parente mais próximo, colocar em situações que façam a gente amar determinadas pessoas, mas estimular. E não falta provas para a gente aqui da nossa encarnação para tentar aumentar essa luz de amor entre as pessoas. Tem tanta gente que nem é de família que a gente acaba amando pelas atitudes dela, pelas coisas que ela faz. Então, são situações que vão agregando, sempre aumentando aqueles pontinhos, né? A gente sempre vai agregando e vai aumentando esse nosso leque de luz para os nossos irmãos de verdade, né? é isso mesmo. Luciana, Meire, Vivi, Aparecida, Tiago, querem falar alguma coisa? Não? Então vamos fazer oração de encerramento. Você faz, Wagner? Sim. Por favor. Eu queria agradecer a Deus por estarmos aqui retomando nossas aulas depois desse período de férias e a nossa fé, o nosso amor ao próximo incessante, que ele se perpetue. Agradecer a Deus por estarmos aqui com muita saúde, disposição para aprendermos, refletirmos, conversarmos e distribuir amor e aumentar cada vez mais o nosso amor no nosso coração, em busca de instrução, sempre fazendo essa reforma íntima para sermos pessoas melhores, para aprendermos a amar de verdade todos os nossos irmãos, a cada dia. Que Deus ilumine nossas casas, cada uma das nossas casas, com muita luz. Vamos imaginar uma luz muito brilhante, muito forte, passando por todos os nossos cômodos, em todos os cantos da nossa casa, iluminando e varrendo, harmonizando todos, tudo. Nossos animais, nossas plantas, nossos peixes,
e principalmente nossos corações e nossas mentes, deixando a nossa casa equilibrada, harmoniosa, cheia de amor, para que podemos dormir, ter essa semana inteira aí equilibrados, com muita saúde, muito bem, né? Que Deus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. E ó, domingo agora,